Existe um famoso exame na urologia chamado PSA. Se você é homem, muito provavelmente já ouviu falar sobre ele. E se você não é, já deve ter recomendado alguém próximo de você para fazer esse exame. Esse exame é extremamente complexo. Existem várias coisas a falar sobre o assunto. Um seguidor meu me mandou uma mensagem assim: doutor, você não tem nenhum vídeo falando sobre o PSA. Então vem comigo que a gente vai falar bastante sobre esse assunto hoje. Para organizar um pouco esse vídeo e ficar mais fácil para você entender, eu organizei todas as perguntas que eu recebi sobre o PSA ao longo desses meus dias e meses aí em redes sociais. Então a gente vai começar pelo básico. O que é o PSA? O PSA é uma sigla em inglês que em português significa antígeno prostático específico. O que é um antígeno? O antígeno é uma proteína. E o PSA é uma proteína produzida na próstata. Só na próstata? Pois é, aí que já começa o problema. O PSA, de específico, ele não tem nada. Existem outros locais de produção da próstata, principalmente em glândulas, que podem estar ali ao redor da uretra e até no tecido mamário. Bom, mas esse é o exame que a gente usa para fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata. A gente usa ele como rastreio do câncer de próstata. Será que ele é um bom exame? Se você está gostando das informações aqui do meu canal, dá um like nesse vídeo. Esse aqui em especial eu tenho certeza que você vai compartilhar, porque a gente vai falar muita coisa sobre o PSA. E não se esquece de ativar o sininho para receber as notificações assim que eu postar um vídeo novo aqui. Bom, então que ele é produzido na próstata a gente já entendeu, mas qual é a função do PSA? Para que ele serve? É só para deixar a gente maluco em relação ao câncer de próstata? Não, ele tem uma função específica. Ele ajuda a liquefazer o sêmen. A gente sabe que o sêmen, o esperma que é ejaculado, ele tem uma consistência na origem meio gelatinosa. Então o PSA é importante para fazer com que o ambiente fique mais líquido para o espermatozoide poder progredir de uma maneira mais fácil. Bom, mas se ele é produzido na próstata, como é que a gente faz esse diagnóstico, essa detecção do PSA no sangue? Aí que mora a questão. Todas as células da próstata produzem muito PSA. Eu falei no começo do vídeo que o PSA é produzido sim em outros locais, mas a quantidade é ínfima. A imensa maioria do PSA detectável, ele é produzido nas células prostáticas. Então qualquer situação que faça ou o aumento de número de células ou o aumento de fluxo sanguíneo na próstata vai fazer com que o PSA acabe subindo no sangue e a gente pode detectar assim com um exame de laboratório, simples. Então por que o PSA é um exame que o urologista faz muito e é bastante recomendado no mundo? Porque ele ajuda a gente a detectar N situações relacionadas à saúde da sua próstata. Lógico que a situação mais grave é o câncer, mas ao longo do vídeo você vai entender que o PSA ajuda a gente a fazer outros diagnósticos também. E a coleta desse exame é super simples. É um exame de sangue. Você só vai ter a pontadinha da agulha para enviar uma amostra para o laboratório. Não tem que ter medo do exame. Diferente do exame do toque, que muitos homens têm seus receios, seus preconceitos, o exame de sangue da próstata é um exame laboratorial comum. Eu sei que existem pessoas que têm medo de agulha, mas esse não é seu caso, né? É necessário algum preparo especial para fazer exame? Olha, essa é uma das melhores perguntas em relação à utilização do PSA na prática clínica. Porque muitos médicos pedem o exame, mas não comentam com o paciente que ele precisa fazer um preparo sim. E às vezes são coisas do seu dia a dia, da sua rotina. Por exemplo, uma relação sexual. Quando a próstata contrai na hora do orgasmo para emitir o esperma para fora, essa contração já é o suficiente para fazer com que o PSA entre mais no sangue. Então, se você fizer um exame de PSA 1 ou 2 dias após a sua relação sexual, é bem provável que ele venha mais alto do que ele costuma ser no dia a dia no seu sangue. Outras situações que podem fazer o PSA subir, por exemplo, andar de bicicleta, moto, qualquer coisa que faça pressão no seu períneo. Alguns estudos falam que até o transporte, aquele exercício de academia que simula uma caminhada forte, já é suficiente para fazer uma certa massagem na próstata e aumentar o valor do PSA. Então, se a relação sexual e qualquer compressão do períneo já são suficientes para aumentar o valor do PSA, não preciso nem te dizer que o exame do toque é um dos que mais faz o PSA subir. E isso é muito importante de você saber, porque às vezes você vai no urologista criando uma expectativa de que já vai sair daquela consulta com o exame do toque realizado. Não é assim. A gente prefere que o PSA já tenha sido coletado. Esse resultado já tem que estar dentro da interpretação do urologista antes mesmo
dele fazer o toque. Se você fizer o toque numa consulta, o ideal é que você espere um pouco mais de tempo para fazer o exame do PSA. E quanto a esse tempo? A gente considera que o PSA tem uma meia-vida de 48 horas. O que significa meia-vida? Em 48 horas, ele cai pela metade. E assim por diante. Bom, então o ideal é que você espere de 2 a 3 dias para fazer o exame do PSA, caso você tenha sido submetido ao toque ou tenha feito alguma dessas situações que eu falei um pouco antes no vídeo. Tá bom, já entendi. Então, o PSA é importante para ver câncer de próstata, mas ele pode subir com um monte de coisa, é isso mesmo? Se você já entendeu isso até aí, a gente está indo bem. Quando é que você tem que fazer o PSA? E aí seguimos na batida das controvérsias. O PSA é um exame bastante indicado em todas as sociedades do mundo, mas existem divergências de quando começar e até quando fazer. Bom, com qual idade eu preciso começar a fazer o exame e com qual frequência eu preciso repetir? A Sociedade Brasileira, que é a que a gente segue, ela recomenda que o PSA seja feito a partir dos 50 anos de idade. A gente pode adiantar isso para os 45, caso você tenha algum histórico de câncer na família ou algum outro fator de risco, como por exemplo a cor da pele preta. A partir do momento que você iniciar a análise do PSA, o ideal, o recomendável, é que você faça esse exame anualmente. Até qual idade? Existem várias sociedades falando coisas diferentes. Bom, até quando você vai fazer esse exame? Isso tem que ser discutido com o seu urologista, porque isso tem que ser analisado caso a caso, de acordo com as suas comorbidades, com a sua expectativa de vida. Então, essa idade máxima de realização do PSA, ela não está estabelecida atualmente. E qual é o valor normal do PSA? Essa também é uma pergunta que lá no Instagram eu recebo uma enxurrada. O PSA é um exame que historicamente já mudou muitas vezes o valor que a gente considera normal ou anormal. Quando ele iniciou, a gente começava a se preocupar quando o PSA ultrapassava o valor de 10. Ao longo do tempo, isso foi caindo. Foi para 4, foi para 3, foi para 2,5. Há pouco tempo atrás, muitos homens tinham sido biopsiados com um PSA acima de 2,5. Esse valor normal foi voltando um pouco para cima, voltou para 3, voltou para 4. Atualmente, a gente não determina um valor 100% estabelecido como de referência do PSA. Isso gera mais uma confusão, porque é comum você pegar o resultado do seu laboratório e às vezes existe até uma tabelinha. De acordo com tal idade, o valor de referência é considerado tal valor. Não funciona dessa maneira. A gente acha e entende que um PSA acima de 4 é sim motivo de preocupação, mas não necessariamente ele é indicativo de biópsia para todo homem que tem PSA acima de 4. E a gente vai chegar lá, eu vou te explicar por quê. Bom, então é muito comum uma pessoa mandar assim: doutor, meu PSA deu 4,5, me manda um pedido da biópsia. Com a rede social, com acesso fácil à comunicação com o médico, está ficando cada vez mais comum um paciente pesquisar na internet e já chegar com algumas perguntas muito bem estabelecidas. Por exemplo, eu recebi uma vez assim: doutor, meu PSA veio 4,5. O senhor pode me mandar o pedido da biópsia? Não é por aí. A gente tem que interpretar esse valor de 4,5. Bom, como eu já falei para você antes no vídeo, o PSA pode mudar por vários motivos. Não só aqueles que eu falei do preparo para o exame, mas algumas doenças como prostatite, a própria hiperplasia prostática benigna, infecção urinária. Então o PSA ele é considerado um exame de rastreio. Ele, isoladamente, não pode ser usado para tomar a decisão do próximo passo, que geralmente é uma biópsia. Atualmente, a gente tem a ressonância também no meio do caminho, mas eu não vou falar sobre isso para não gerar confusão. Aliás, eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre a importância da ressonância na avaliação do câncer de próstata. Se você puder, dá uma checada lá. Então, quando seu PSA fica elevado, a gente sabe que a principal causa, a mais perigosa, é sim um câncer de próstata. Mas isso não significa que a gente já tem que partir direto para uma biópsia. A biópsia, ela não é um exame inócuo, não é um exame isento de risco. É muito diferente de você fazer um PSA, que é uma picadinha na veia para pegar um sangue. A biópsia, a gente tem que violar a próstata. A agulha vai direto lá no órgão e com isso você pode ter algumas complicações, como sangramento, infecção. Então, para se indicar uma biópsia, o urologista tem que estar com índice de suspeição alto para isso ser câncer, para você não ser submetido ao risco da biópsia de forma desnecessária. Outra pergunta muito interessante que eu recebo é o seguinte: doutor, meu PSA veio muito alto. Existe algum remédio para fazer ele baixar? O PSA alto, ele não é uma causa de nada. Ele geralmente é uma consequência disso tudo que a gente já conversou no vídeo. Então, o nosso foco não é fazer o PSA baixar.
Pelo contrário, o uso de medicamentos que fazem o PSA baixar podem confundir muito a interpretação do exame pelo seu urologista, inclusive fazendo você ter o diagnóstico de câncer de próstata num estágio muito mais avançado da doença, porque o PSA ficou reduzido ao longo do processo de uma maneira que a gente chama mascarada. Então, mais uma coisa que a gente tem que se preocupar na interpretação do PSA é qual tipo de medicamento você está usando. Existem medicamentos, como eu falei, para reduzir o valor do PSA, mas existem também alguns medicamentos que estão muito na moda hoje em dia que podem fazer o seu PSA subir. Por exemplo, a testosterona exógena. O paciente que está fazendo injeção de testosterona, ele tende a ter um PSA mais alto. Inclusive, isso é um ponto de extrema atenção. A testosterona ela atua diretamente na próstata, fazendo com que as células hipertrofiem. Então, tem uma tendência natural de quem usa testosterona de ter um valor de PSA mais alto. Agora, a velocidade com que isso sobe precisa ser monitorada, porque antigamente a gente acreditava que a testosterona induzia a formação de câncer de próstata. Hoje a gente sabe que não é assim. Mas se existir uma célulazinha de câncer lá, a testosterona atua diretamente nela, fazendo ela crescer e produzir cada vez mais PSA. Bom, então já deu para você perceber que a interpretação do PSA ela não é tão simples assim. A minha recomendação é que ela seja feita com um urologista. O urologista é o especialista na interpretação do seu PSA. Apesar de muitos outros especialistas solicitarem o exame, por exemplo, o cardiologista, o endocrinologista ou o clínico geral, essa interpretação pormenorizada ela tem que ser realizada pelo seu urologista, para evitar confusão. Como o PSA é utilizado para fazer rastreio de câncer de próstata e ele tem todas essas questões que a gente já conversou nesse vídeo, eu estou gravando um novo vídeo falando sobre as críticas que as pessoas costumam fazer na utilização do PSA como rastreio do câncer. Dá uma checada que vai ser bastante interessante você entender melhor o motivo pelo qual você tem que fazer o PSA e levar o urologista para a interpretação.